Esse é o Ancapso e vamos falar sobre as linhas do Plano Safra que foram suspensas. Olha que lindo, né? O Lula parece que está achando que o alimento está barato demais no Brasil e decidiu aumentar o preço dos alimentos, né? O curioso é que essa suspensão das linhas do Plano Safra sai exatamente no exato dia em que o Lula fala que o povo vai voltar a comer sua picanha. E o Paulo Teixeira detalhou aqui as diversas ações do governo para reduzir o preço dos alimentos e disse que vai aumentar o financiamento para produtores rurais. E exatamente no mesmo dia a gente fica sabendo que o Plano Safra foi suspenso por falta de orçamento. Parabéns ao governo Lula, cara. Olha, eu vou te falar um negócio, não tem nada que a oposição possa fazer que seja pior do que isso. Essa notícia foi sugerida por Filé Mignon de Cachorro, Zé da Bodega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Mas, Peter, é impossível. Se o Lula falou que vai baixar o preço dos alimentos com mais financiamento, como que pode ter acabado o financiamento do Plano Safra? É lógico que isso não vai acontecer. Não, meu amigo, você não entendeu. É exatamente ao plano do Lula esse. Sabe o que ele está fazendo aqui? Aqui, ó, as linhas federais do Plano Safra de 2024-2025 foram suspensas por falta de orçamento. Apenas as operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou seja, para pequenos e médios produtores rurais, é que estão mantidas. E é exatamente isso que ele fala aqui. O povo vai voltar a comer sua picanha, porque nós vamos fazer financiamento para pequenos agricultores. E eu não consigo nem começar a explicar o quão idiota é essa estratégia do Lula, mas é aquele negócio. Esse pessoal realmente acha que grande produtor rural é capitalista malvadão e não sei o que lá, e o que importa é a agricultura familiar, quando na verdade não é assim. A agricultura tem ganho de escala também. Então os grandes produtores de alimentos são muito importantes no final das contas. Você cortar o Plano Safra, você está piorando a situação no final das contas, tá? Eu, sinceramente, acho que não deveria nem ter subvenção estatal para a agricultura. Os agricultores têm um bocado de dinheiro, tá? Eles podem fazer o próprio financiamento deles. Mas eu entendo que é um interesse do governo em financiar a agricultura exatamente para baixar o preço dos alimentos. E você deixar de financiar os grandes para financiar os pequenos, porque não tem orçamento, você está gerando um problema, meu amigo, porque os pequenos, é verdade, é muito importante, acho que, né, tem que, o agricultor familiar, o agricultor de pequeno porte, ele tem uma importância muito grande, sim, mas ele não consegue fazer o grosso da produção de alimento. Hoje o Brasil é um país altamente superavitário na produção de alimentos, exatamente porque a nossa agricultura é de larga escala, são grandes fazendas com tudo mecanizado, isso dá um ganho de produtividade muito grande. O pequeno agricultor, né, o pequeno sitiente, o pequeno produtor rural, ele consegue produzir, consegue ter uma vida boa para ele, mas é uma coisa limitada, ele não consegue gerar a quantidade de excesso de alimento que é necessário para o Brasil alimentar toda a sua população e ainda exportar uma grande quantidade de coisas, né? Então essa solução do Lula aqui para resolver o preço dos alimentos, meu amigo, se prepara, né? O que ele está falando aqui? Ó? Ele disse aqui, ó, presidente Lula culpou a alta demanda por exportações pelo preço dos alimentos no país. As pessoas estão exportando muito. E olha aquele problema que eu falei para vocês, hein? No momento que o Lula começar a taxar exportações, a proibir exportações, com aquela ideia maravilhosa de que se a gente proibir exportações, os produtores rurais vão vender no Brasil e vai cair o preço dos alimentos. E eu já expliquei para vocês porque isso não funciona. Isso funciona no primeiro momento. No primeiro momento realmente cai o preço da comida. Mas é muito rápido, porque rapidamente os produtores desinteressam de produzir, porque não vão ter lucro. Então rapidamente a coisa volta a se equilibrar num valor alto, sendo que daí você não tem mais o input da exportação. Não entram mais os dólares que hoje tornam a balança brasileira tão positiva, né? O Brasil ainda exporta muito mais do que importa, o que é uma coisa muito positiva. A Argentina se ferrou completamente, entre outras coisas, exatamente porque proibiu a exportação de carne, para baixar o preço da carne no mercado interno, e aí o que aconteceu? A carne não baixou no mercado interno, ou baixou no primeiro momento, mas logo em seguida voltou ao valor normal, e a Argentina parou de exportar carne e, portanto, parou de receber dólares pela exportação da carne e ficou numa situação bastante complicada, né?
Nós estamos exportando e o Brasil virou quase que um supermercado do mundo. Nós queremos discutir com empresários, queremos que eles exportem, mas não pode faltar para o povo brasileiro. Olha só como é que a ideia está indo nesse caminho. O Lula está querendo fazer uma merda. Ele ainda não falou nessa merda ainda, de taxar a exportação ou de proibir a exportação. Mas ele está com toda a ideia sossa de querer culpar os grandes produtores rurais pela falta de alimentos ou pelo alto preço dos alimentos aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o chefe do executivo falou que o governo deve se reunir com atacadistas para buscar uma solução sobre os preços. É a culpa dos atacadistas, a culpa é dos produtores, a culpa é do supermercado. É o que eu falo para vocês, meu amigo. A culpa é do Lula. Ele sabe que é dele. Ele que está querendo dizer que não é dele. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. E nós vamos fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode fazer isso para baixo, diminuir o preço do alimento e coisa e tal. Aqui, ó, o fato de você estar vendendo um produto em dólar que está alto não significa que você tem que colocar o preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Não tem que... taxa de exportação. Olha, cara... Eu tô te falando, bicho. É terrível ser tão previsível a ideia desses sócios aqui no Brasil, né? É lógico que ele ia chegar nessa ideia errada de achar que tem que proibir exportação. O Paulo Teixeira está falando aqui também sobre as ações do governo para reduzir o preço dos alimentos. E basicamente ele fala aqui que é botar dinheiro no mercado. Aqui, ó. Ele falou aqui, olha só. Paulo Teixeira afirmou que o governo trabalha em várias frentes para reduzir o preço dos alimentos. E segundo ele, os resultados já começaram a aparecer nos supermercados. Eu não vi isso não, mas ele está dizendo. Paulo Teixeira citou o incentivo à produção e o desenrola rural como medidas para contribuir com a redução. Se você for no supermercado hoje, os preços já estão bem melhores do que há 1 ou 2 meses. Eu não sei disso não. Mas tem muito o que fazer ainda, precisam baixar mais e não sei o que lá. Ele disse que aqui, ó, a alta do dólar durante a eleição presidencial dos Estados Unidos... Não foi porque o Lula fez aquele pacote de corte de gás no mercado, foi por causa da eleição americana que subiu o dólar, tá? Não foi o Lula, não foi a eleição americana, né? Enfim, né? Esse pessoal, vou te falar um negócio. Ele falou que o dólar subiu e agora caiu de novo, isso já ajudou os alimentos. Isso é verdade, o fato do dólar ter caído deve ter diminuído a pressão sobre alguns alimentos. Mas lembra que parte dessa queda do dólar foi justamente porque o governo Lula queimou reservas como se não houvesse amanhã. A gente está perigando ficar suscetível a ataques especulativos contra o real. A reserva brasileira ela é confortável, realmente é uma boa reserva, felizmente. Mas se o governo Lula começa a torrar essa reserva rapidamente, e há sinais de que ele continua torrando essa reserva para manter o valor do dólar baixo, isso não tem como dar certo. A reserva é para ser usada em caso de ataque especulativo. Se você usa ela para corrigir um problema que é um problema estrutural, que não é um problema pontual, você vai se ferrar, não tem solução isso. Então ele fala aqui, ó, os alimentos que estão ancorados no dólar, na medida que o dólar baixou, eles estão baixando. Isso é verdade. Mesmo as carnes estão baixando. Não sei disso não estou vendo isso não, mas ele está dizendo, né? Enfim, aí ele está dizendo aqui que agora eles querem fazer aqui, ó, plano safra da agricultura familiar. Tem juros menores para financiar a produção dos itens que integram a cesta básica. Então o Lula está dando dinheiro para a agricultura familiar. De novo, eu não vejo nada de errado nisso. O problema disso é o seguinte, como ele tem pouca grana, ele tirou do plano safra para grandes produtores. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o grosso do alimento produzido é produzido por grandes agricultores. A verdade é essa. Existe um motivo pelo qual a agricultura mecanizada ela é tão avançada, porque justamente ela é muito efetiva. Muito mais do que você ter um monte de terrinha pequenininha, você tem uma grande fazendão, você produz muito mais, é um multiplicador muito grande nisso daí. Então, esse tipo de política que o Lula está fazendo aqui é uma política literalmente suicida. Ele vai aumentar o preço dos alimentos. Aí, ele ainda falou que outra medida é a mecanização da agricultura familiar. E, de novo, a mecanização é uma coisa que ajuda, principalmente se você tem escala, se você tem muita terra. Mecanizar sítio, não adianta porcaria nenhuma. Mecanizar sítio, mecanizar pequena propriedade, você ganha muito pequeno. Mecanização ajuda quando você tem uma grande propriedade. Reforma! Ai, cara, como esse pessoal... Cara, não é possível, bicho. Não é possível que eles sejam tão burros assim. Isso aqui, que eu tô lendo pra vocês, são as ações que o Lula tá tomando para baixar o preço dos alimentos. Reforma agrária. O Lula tá querendo desapropriar a terra para fazer reforma agrária, para baixar o preço dos alimentos. Esse cara tá com a ideia idiota na cabeça de que tem que ser pequeno produtor. O pequeno produtor é que vai vender baratinho e coisa e tal. Quando não, o pequeno produtor ele tem a economia, a produtividade dele é muito pequena no final das contas.
Caramba, é um monte de coisa errada, cara. Que coisa impressionante. Como esse governo... Gente, perdeu a graça fazer oposição a esse governo, porque o governo está se enrolando sozinho. O governo vai acabar com uma explosão na inflação dos alimentos com essas medidas. Quando são medidas, segundo diz o Lula, para baixar o preço dos alimentos. Cara, que loucura isso, bicho. Aqui, ó, o governo vai anunciar a maior política de crédito já feita nesse país, porque a inflação está alta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar dinheiro, né? Vai dar muito dinheiro para as pessoas comprarem, e isso vai fazer o quê? Vai explodir a inflação, caralho. Que história maluca é essa de aumentar o crédito para tentar ajudar o governo, ajudar as pessoas? Caramba, que coisa mais louca isso. Enfim, o Lula já começou a falar aqui que o governo não consegue controlar o preço dos alimentos do dia para a noite. O governo não consegue controlar o preço dos alimentos, ponto final. Tá? Não é do dia para a noite, não, em momento algum. O governo só atrapalha, o governo só consegue aumentar o preço dos alimentos. Isso ele consegue. Se ele fizer merda, ele aumenta o preço dos alimentos. Controlar o preço dos alimentos, ele não consegue de maneira alguma, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui, o plano do Lula para fazer o brasileiro comer a sua picanha, meu amigo, vai foder o brasileiro completamente, cara. Putz, eu fico imaginando o pessoal do agro, como é que tá a situação nesse momento, né? Pois é, já era. Abraço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.